Capítulo 779, Dominância 1. Lilith não queria que Protetor fosse embora, mas não tinha muita escolha. O que Faluel disse era verdade, e ela estava disposta a explicar a ele o segredo por trás de seus 7 olhos, sem amarras. Ou pelo menos foi o que ela disse. Mesmo que ela se recusasse a ensiná-lo sobre runas, mesmo que ela colocasse condições inaceitáveis para seu aprendizado, entre o que ele havia aprendido sobre as chamas de origem e o que estava prestes a aprender, era mais do que ele poderia ter perguntado. Eu não gosto disso, mas já que Solos partirá junto com o Protetor, nosso segredo está seguro. Além disso, se as coisas derem errado, sempre posso usar nossa ligação mental para pedir ajuda a ambos. Ele pensou. Depois que Protetor foi embora, Lilith também cortou o seu vínculo mental com Solos, no caso de a Hydra ter alguma maneira de perceber isso. Scarlet e Garon de alguma forma estabeleceram um vínculo mental com ele. Se despertos soubessem como formá-los com qualquer pessoa, talvez eles também tivessem uma técnica de detecção. Lilith teve que agir de ouvido e cautela sempre foi seu ponto forte. Por favor, sente-se, Faluel, disse ao materializar uma mesa redonda simples de pedra e 2 poltronas acolchoadas. Uma garrafa de vinho de cristal transparente apareceu no centro da mesa, junto com 2 xícaras prateadas e vários pratos de comida. Eu pensei que você deveria me ensinar, não me convidar para um encontro, Lilith rosnou, sem saber o que estava acontecendo. Sua fome é irritante, ela respondeu uma fração de segundo antes de o estômago de Lilith roncar. Matar 6 despertos o fez trabalhar com bastante apetite, mas devido ao seu estresse, não percebeu. Faluel se serviu de uma taça de vinho antes de começar sua explicação. Você sabe por que as pessoas e os animais têm tons de cores diferentes em seus cabelos? Ela perguntou. É para ser a bênção dos 6 deuses da magia, Lilith respondeu entre garfadas. Depois que um feitiço simples confirmou que a comida era apenas comida, ele se serviu. Isso significa que uma pessoa é talentosa em um elemento específico. Isso é parcialmente verdade, mas não existem coisas como deuses da magia. É apenas a maneira como os mortais se referem aos primeiros 6 guardiões, mas suponho que você não tenha nenhum interesse na tradição. Vou direto ao ponto. Graças aos núcleos de mana, qualquer um pode usar magia, mas se você prestou atenção durante seus anos de academia, deve ter notado que na verdade existem 3 níveis de magia. O primeiro é o uso simples, algo que qualquer mago falso ou verdadeiro pode fazer. Não importa se você precisa de uma fórmula ou uma série de pensamentos, você ainda mistura sua mana com a energia mundial e obtém um efeito. Faluel, disse Lilith, assentiu para que ela continuasse. Depois, há o domínio sobre os elementos. É o que Loshira Silverwing ensinou a todas as raças que não sabiam sobre a verdadeira magia. É a capacidade de infundi-los com sua força de vontade, evoluindo-os de uma ferramenta simples para uma extensão de você mesmo. Lilith sentiu novamente. O lançamento de feitiços mais avançado necessário para manipular os elementos, conjurá-los não era suficiente. Ele havia passado um bom tempo tentando infundir até mesmo seus feitiços de nível baixo com força de vontade, para melhorar sua versatilidade em combate. Por último, mas não menos importante, há o domínio sobre os elementos. Isso é algo que nem todos podem fazer, e mesmo aqueles que podem são limitados em certa medida, pois requer uma afinidade inata com os elementos. Dominância é a habilidade de assumir o controle do feitiço de outra pessoa e torná-lo seu. Gênios talentosos podem até absorvê-los. Suas palavras lembraram a Lilith tanto de Irtu, o Big, quanto da arma de Trut. O primeiro conseguiu se alimentar da flecha da praga de Lilith, algo que ele nunca conseguiu explicar antes. O último, em vez disso, poderia fazer o mesmo graças à espada de Artan, uma réplica da espada real, tornando-a quase invencível. Você está dizendo isso? Lilith quase deixou cair o garfo de surpresa. Realmente estou. Os tons no cabelo de alguém são indicador de quais elementos você está sintonizado e sobre os quais pode dominar. Você deveria ter notado que algumas pessoas têm mais de um tom. Ela enrolou o cabelo multicolorido com um sorriso brincalhão no rosto. Espere. Minha mãe tem tons vermelhos, mas um núcleo vermelho lamentável. Como ela poderia ter domínio sobre o elemento fogo?
Perguntou Lit. O que um núcleo vermelho significa para alguém que pode despertar, além de boa sorte? Faluel ergueu a sobrancelha. Se sua mãe fosse despertar, você descobriria que ela é uma grande maga do fogo. Droga. Isso significa que a vantagem que as mulheres têm sobre os homens no campo da magia é ainda maior do que eu pensava. Também explica por que, mesmo depois de despertar, não recebi nenhuma sombra. Espere um minuto. Os pensamentos de Lit congelaram de repente. Acertou em cheio. Faluel disse como se ela pudesse ler sua mente, ao passo que ela acabara de ler sua expressão. Os humanos geralmente têm apenas uma sombra devido ao seu egoísmo. Sua espécie raramente pode ter empatia com as necessidades de Mogar, o que os limita muito. Todas as feras mágicas, em vez disso, começam com 2 elementos, aqueles que eles podem usar naturalmente. Exceto em casos raros, esse é o limite também. Você pode objetar que entre 1 e 2 não há uma diferença tão grande, mas durante uma batalha entre iguais, com seus núcleos e equipamentos no mesmo nível, é muito útil. É também uma das razões pelas quais o reino de Grifon não poupa despesas para comprar meus serviços de vez em quando. Ela brincou com seu cabelo novamente enquanto seus olhos se iluminavam com mana de 7 cores diferentes. Vermelho, amarelo, preto, branco, azul, laranja e verde esmeralda. Lit ainda se lembrava de seu primeiro encontro, como o pelo de Scarlet tinha tons de todas essas cores, exceto verde e laranja. Com base no que Faluel disse, o potencial da criatura era incrível. O que exatamente significa o verde esmeralda? Perguntou Lit. Pura mana. Como você chama isso? Faluel usou tentáculos de magia espiritual para mover a garrafa e reabastecer as 2 xícaras. Magia espiritual. Lit respondeu. Nós, Hidras, chamamos isso de magia da mente. Ela nos permite executar vários feitiços que os outros elementos não podem. Ela formou uma barreira verde transparente em torno de si e então estabeleceu um vínculo mental com Lit. Isso é apenas para dar um exemplo. Seus pensamentos reverberaram em sua mente, dando-lhe arrepios. Protetor tem tons de vermelho e branco, o que significa que ele poderia ter domínio sobre pelo menos 2 elementos, 3 se contarmos a magia do ar. Por que você o mandou embora? Perguntou Lit. Porque aquele filhote ainda tem muito que aprender sobre magia. No momento, ele está usando suas memórias como uma muleta, mas isso não pode durar para sempre. Ele precisa ganhar bases sólidas para se tornar um mestre, e só então deve se preocupar com domínio. Qualquer outro caminho seria apenas uma perda de tempo e energia. Vou ser sincero, também não gosto de te ensinar sobre domínio. Você é muito jovem e nem sabe sobre feitiços espirituais. Faluel suspirou. Então por que estamos tendo essa conversa? Deuses, é por isso que odeio crianças. Você tem me ouvido antes. Porque o domínio é um segredo entre os despertos, assim como o despertar é um segredo entre os humanos. Você tem 7 olhos, caso não tenha notado, e 3 deles já estão ativos. Estou disposto a lhe ensinar como controlá-los apenas para evitar que outros os descubram. Isso ou eu posso simplesmente matar você. Capítulo 780, Dominância 2. Essas palavras quase fizeram Lit engasgar com a comida, assim como a intenção de matar que de repente estava enchendo a caverna. Faluel achou sua angústia divertida e começou a rir como uma garotinha. No entanto, agora ele não a achava mais adorável. Estou só brincando. Já disse que gostaria de ter você como meu discípulo e que realmente poderia usar um suprimento constante de chamas de origem. Se eu quisesse matar você, não teria perdido minha respiração por tanto tempo. Antes de continuar, você tem alguma pergunta? Perguntou Faluel. Foda-me de lado. Esta mulher está fazendo minha cabeça girar como um disco. Ela passa de garota da porta ao lado a rainha assassina em uma fração de segundo. Queria que Solos estivesse aqui. Pensamento de Lit. Ele então contou a ela sobre suas lutas com Irtu e Trude, para entender o que realmente aconteceu com seus feitiços. Irtu era claramente um gênio raro. Normalmente, apenas bestas imperiadoras desenvolvem domínio. Conseguir isso enquanto ele era apenas um bique é impressionante além da razão. Pena que ele também era um psicopata.
Eu adoraria tê-lo como discípulo também. Faluel suspirou. Quanto a Trude Griffon, ela é outra anomalia em uma categoria própria, assim como você. Ela tem um núcleo de arco-íris, algo tão fabuloso quanto o lendário núcleo branco da imortalidade. Uau! Segure esse pensamento. Lita interrompeu com um gesto de castigo que confundiu Faluel, mas também lhe rendeu outro de seus sorrisos que faria quase qualquer homem hétero a convidar para um encontro. Quase. Eu pensei que o núcleo do arco-íris era devido à expulsão fracassada de suas impurezas, já que ela não é uma desperta. Você está dizendo que eu estava errado. Além disso, o núcleo branco da imortalidade. Você continua me surpreendendo, Lit. Não apenas você sobreviveu ao encontro com dois gênios desse calibre, mas também teve tempo de usar o revigoramento em Trude para ver o núcleo dela. Isso é simplesmente incrível. As palavras de Faluel fizeram-lhe querer morder a língua. O que ela sugeriu era obviamente uma façanha impossível. Ele só sabia sobre o núcleo de Trude graças ao senso de mana de Solos. Solos era um segredo que ele tinha que defender a todo custo e não apenas por causa de suas habilidades. Os sentimentos de Lit por ela eram tão confusos quanto os que ainda sentia por Gloria, algo que ele nunca admitiria, nem para si mesmo. Enquanto ela estivesse em seu dedo, significaria arriscar machucá-la. No entanto, a memória de quase perder Solos em Kula ainda doía muito Lit, permitindo-lhe colocar sua melhor cara de pau. Dur era um velho amigo de Lit e um grande motivador. Obrigado pelas suas amáveis palavras, mas a minha bravata quase me custou a vida. Se não fosse pela minha equipe e pelo revigoramento, não estaria aqui hoje. Lit respondeu, corando na hora de fingir seu constrangimento. Não se preocupe. A sorte faz parte do talento de alguém. Faluel respondeu, brindando a sorte. Mal ela sabia que, além de conhecer Solos, a sorte tinha desempenhado um pequeno papel na vida de Lit. Para responder a sua pergunta, sim, você está certo. O núcleo do arco-íris de Trude é o resultado da loucura de Artan, mas isso não o torna menos especial. Prova que a magia proibida pode realmente recriar o despertar. Ela obteve um corpo imortal e um poder mágico que ainda não foi totalmente testado. Alguns dizem que ela é mais fraca do que o núcleo roxo, outros dizem que ela é mais forte. Mais importante, e se ela realmente despertar? Ela pode ser o primeiro ser a alcançar um núcleo branco, algo que nem mesmo os mortos-vivos despertos conseguiram, nem mesmo depois de milênios. Ok, mas o que é um núcleo branco? Perguntou Lit. Principalmente uma lenda. Faluel respondeu. De acordo com essa tradição, um núcleo branco concede ao seu mestre uma vida eterna e um poder que perde apenas para os guardiões. Alguns até dizem que você pode forçar o seu caminho para a guardianidade com ele, mas eu chamo de lixo. Meu avô me contou mais de uma vez a história de quando ele testemunhou a queda de um guardião em desgraça e, de acordo com suas palavras, a pobre garota tinha menos chances de sobrevivência do que uma bola de neve tem contra uma bola de fogo. Ela perdeu seus poderes e se transformou em pó tão rápido que ele mal podia ter um vislumbre de sua aparência. Portanto, eu duvido que você possa forçar Mogar a fazer qualquer coisa. Seu avô ainda está vivo. A curiosidade de Lit foi aguçada. Claro que ele é. Hidras têm uma vida útil muito longa e hidras despertas vivem ainda mais. Faluel concordou com a cabeça. A propósito, por que mortos-vivos estariam interessados em um núcleo branco? Eles já são imortais e têm tempo infinito para praticar magia. Não faz muito sentido, já que esta foi uma das poucas ocasiões em que Lit teve que obter conhecimento real sobre os despertos. Ele estava disposto a deixar a tagarela Hidra ir à loucura. Você realmente é curioso como uma criança, hein? Primeiro, só porque alguém vive muito, não significa que eles podem alcançar tudo. O núcleo azul que você possui agora é o limite para a maioria dos despertos, nem todos alcançam um núcleo roxo. Segundo, mortos-vivos despertos têm muito mais dificuldade em comparação com os vivos para refinar seus núcleos. Por um lado, seus corpos imortais tornam impossível para eles morrerem durante uma descoberta, mas por outro lado, os núcleos de sangue são defeituosos.
Eles absorvem a maior parte do elemento de luz, então os mortos-vivos precisam de muito tempo para a acumulação fazer seu trabalho. Em terceiro e último lugar, de acordo com as lendas, um morto-vivo com núcleo branco pode reverter a vontade para sua raça original sem efeitos colaterais negativos, alcançando o melhor dos dois mundos. Um poder acima de núcleos roxos e escapar de todos os efeitos colaterais. Parece bom demais para ser verdade. A descrença de Lita era forte, mas a ideia era suculenta o suficiente para ele colocar os mortos-vivos do não há jeito na pilha do talvez. Como eu estava dizendo, não apenas Trude Griffon possui um núcleo de mana que pode ser ainda mais forte do que o núcleo roxo, mas ela também tem acesso a uma peça preciosa de equipamento que lhe permite exercer domínio sobre todos os elementos. Infelizmente, Faluel estava de volta aos trilhos, bagunçando os planos de Lit. Todos eles. Até mesmo Mana. Lit de repente se sentiu muito sortudo por ainda estar vivo. Sim. Para piorar as coisas, ela sabe sobre despertar, ela simplesmente não tem ideia de como funciona. Eu acredito que é apenas uma questão de tempo antes que ela encontre uma maneira de se juntar às nossas fileiras. Acredite ou não, o Conselho Humano está caçando. Ela caiu de um lote, mas ela massacrou todos aqueles que conseguiram encontrá-la. Como exatamente o domínio funciona? Lit não estava interessado em Trude, ela não era da conta dele. Vou simplificar. Como você deve ter notado e praticado usando espírito ou magia de alto nível, a energia mundial é suscetível a mana e, por sua vez, o mana é suscetível à força de vontade. Dominância nada mais é do que a habilidade de forçar sua vontade no feitiço de outra pessoa, disse Faluel. É isso? Eu já posso fazer isso. Lit ficou subitamente desapontado. Todo aquele discurso acabou sendo uma enorme perda de tempo. Sério? Então mande isso de volta para mim. Faluel lançou um raio de nível 1 Elite, que só precisou de um aceno de mão para fazê-lo atingir a Hidra, que permaneceu imperturbável como se fosse uma brisa ao invés de eletricidade. Continua no próximo vídeo.